Oi, gente, boa noite. Tô só esperando o John entrar, tá? Olá, John. Tô vendo que você tá aí ao vivo. Entrou com a gente. Só você aceitar o convite que eu fiz. Vai estar na parte inferior aí do aparelho telefônico. Olha Aí, aí, agora. Tudo bem, John? eu sou um Neandertal da tecnologia, amigo. Você vai ter que virar a câmera pra gente. Nós estamos vendo a tela do seu computador. Nossa Senhora, cancelar. Como é que eu viro agora aqui, ó? Normal, na própria configuração aí da câmera. Aí no próprio Instagram também tem uma setinha para cada lado. Se você clicar nela, vira a câmera para a gente. Não, saiu daqui. Na tela do Não. seu telefone. Vai dar Ok. assim. Aí, agora sim. Nossa, é a primeira vez que eu tô fazendo no Instagram, rapaz. Ah, é? Pô, eu normalmente é Facebook. Então lá viemos nós para te dar trabalho mais uma vez. E aí, ok? Certinho. A João, imagem tá. a gente queria te agradecer, né, por ter aceito mais um ano, falar um pouquinho dessa pessoa que foi muito especial na sua vida, mas que é especial na nossa, enquanto divulgador, enquanto trabalhador da doutrina espírita, que foi Chico Xavier, e é, principalmente por um viés, né, que você fala de alguém que com ele conviveu. Então, falar de um amigo é muito mais fácil e muito mais prazeroso no seu caso. Então, a gente, para iniciar e passar a palavra para você, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus nesse momento, que se faça presente em nossos lares, que se faça presente nesse encontro, para que mais uma vez a experiência de Chico Xavier possa se tornar luz no nosso caminho, hoje de uma maneira especial, quando vemos a sua pessoa como filho, como participante de uma família, o homem Chico Xavier. Jesus, ilumine ao nosso amigo John Harley para que possa falar da maneira que precisamos de escutar. Que as suas palavras sejam iluminadas pelo seu mentor espiritual e que permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Fique à vontade, John. A casa é sua. Pois é, Murilo. Vamos bater um papo, né? Sobre o filho, Francisco Cândido Xavier. Francisco de Paula Cândido, né? Esse menino maluquinho de Pedro Leopoldo, eu vou pegar um personagem do escritor Ziraldo, se dedicou tanto ao bem que se transformou nessa referência nacional, mundial, para todos nós, né? Se transformou no tio Chico de Uberaba, ou no Chico Isso. Xavier do Brasil e do mundo, né? O Chico dos Espíritos do Brasil e do mundo. E eu queria iniciar, Murilo, com uma frase para nossa reflexão, que na verdade foi pautada a vida do Chico. Desde 2008 que eu venho procurando pesquisar sobre a sua vida e obra e destaco mais a sua humanidade, o ser humano, Chico Xavier. Para mim, muito além da sua mediunidade,
não foram as extraordinárias faculdades mediúnicas do Chico que me chamaram a atenção, mas a sua humanidade. Então eu queria destacar um aspecto de uma frase dele que vai servir para a nossa reflexão na noite de hoje. Chico Xavier costumava dizer: antes da devoção, a obrigação. Antes da devoção, a nossa obrigação. Por que eu estou dizendo isso para iniciar essa reflexão? Primeiro, eu não sei onde esse homem conseguiu tanto tempo. Eu não sei como que ele conseguiu fazer tanta coisa. Foram 92 anos de idade, dentre estes, 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. Ele trabalhou 41 anos na sua vida profissional e nunca viveu às custas do espiritismo. Psicografou, catalogados pela Casa do Chico, mais recentemente, mais de 530 livros em seus diferentes gêneros literários. E uma coisa que pouca gente fala: Chico Xavier, ele foi pai, o filho Chico Xavier, ele foi pai e mãe dos seus irmãos do segundo casamento. Aliás, Dona Cidália Xavier, a última das irmãs do segundo casamento, a retornar à pátria espiritual, né, portanto, dos 16 filhos, a última a retornar à pátria espiritual, 10 do primeiro e 6 do segundo, ela tratava o Chico, não era como pai, não. Era como mãe. E eu fico impressionado, e cada vez me pergunto onde que esse homem conseguiu arrumar tanto tempo. E para cumprir as suas obrigações doutrinárias, ele cumpriu as suas obrigações familiares. Por isso a frase, antes da devoção, né? Antes da devoção à doutrina, a sua obrigação com a família. Já que nós estamos reencarnados no local certo, no momento certo e com as pessoas certas. Eu costumo dizer, Murilo, que tem gente que se esconde da doutrina ficando em casa. Tem gente que se esconde de casa ficando no centro. Eu diria a vocês que o Chico não se escondeu de ninguém. Ele cumpriu com as suas obrigações. Um menino simples, imagina vocês, aquele menino maluquinho, considerado aqui pelos Pedro Leopoldenses do início do século passado, numa cidade historicamente de tradições católicas. Imaginem vocês aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo. Incompreendido. Claro que a gente não pode descontextualizar Chico no contexto em que ele renasceu. Mas, sem dúvida nenhuma, se dedicou tanto ao bem que esse homem, esse menino, se transformou num homem e se transformou numa referência, demonstrando a sua fidelidade ao Cristo e este apóstolo, né, do amor e da caridade, cumprindo todas as suas obrigações familiares. Para quem não sabe, o Chico teve, segundo os biógrafos, os primeiros biógrafos, considerando Chico, seriam 9 irmãos que tiveram com a Maria de São João de Deus, é o nome efetivo, de registro. Normalmente nós falávamos Maria João de Deus, mas o nome registro é Maria de São João de Deus. Era uma indigente que nasceu na cidade de hoje Santa Luzia, mas a antiga Santa Luzia do Rio das Velhas. Foi recebida no hospital chamado Hospital de São João de Deus, e era uma menina.
Portanto, o nome foi fácil de associar. Maria de São João de Deus. O pai, João Cândido Xavier, também da cidade onde estava a sua esposa, Santa Luzia do Rio das Velhas, tiveram inicialmente, pelos biógrafos, os primeiros biógrafos, 9. E o Chico foi o 7º filho. Entretanto, descobrimos, em pesquisa, inclusive através de uma carta do próprio Chico, que ele teve uma irmã, antes do nascimento dele, que morreu com poucos dias depois de nascido. Mas é considerado como uma irmã. Ele teve, portanto, o Chico passa, então, nessa nova pesquisa, a ser o 8º filho de Maria de São João de Deus e João Cândido Xavier. E quando o pai se casa novamente com Dona Cidália Batista Xavier, em 1917, passam a ter mais 6 filhos. 16 irmãos da família Xavier. E posso dizer a vocês, eu conheci a Dona Geralda Xavier Quintão, a mais nova do primeiro casamento. Eu tive o prazer em conhecê-la antes da sua desencarnação, mas eu conheci mesmo praticamente alguns irmãos, quase todos, do segundo casamento. Entre eles a Dona Cidália Xavier de Carvalho, irmã do segundo casamento de João Cândido Xavier, com Dona Cidália Batista Xavier. E era a Dona Cidália que tratava o Chico como mãe, não era nem pai. Tal a dedicação. E essa dedicação tem uma história. Quando Dona Cidália estava sentindo ou pressentindo que iria desencarnar, em 1932, ela chama o filho e pede o filho para fazer uma promessa. Falou: filho, não permita que o seu pai distribua os seus irmãos como foi feito no primeiro casamento. Praticamente todos foram distribuídos no primeiro, e o Chico foi parar onde? Com a famosa Dona Ritinha. A Dona Ritinha, coitada, eu acho que Dona Ritinha já pagou o que ela tinha que pagar, porque a gente costuma dizer que Judas está para o cristianismo, assim como Dona Ritinha está para o espiritismo. Coitado, o Chico não gostava dela, não gostava. Mas a notícia que eu tenho é que antes dela reencarnar, a própria mãe do Chico, Dona Maria de São João de Deus, desencarnada, levou ela ao Chico para ela pedir desculpas ao Chico, para ela ter condições de renascer. Mas o Chico ficou muito traumatizado. Aliás, o Chico era uma alma carente de mãe. Carente de mãe. Perde a primeira aos 5, perde a segunda aos 22 anos, 21 anos de idade, em 1931, na verdade, não 32, como eu havia dito. E o que o Chico fez cumprindo a promessa da segunda mãe? De fato, uma segunda mãe. Fez o papel de uma grande mãe, de um mensageiro mesmo, como dizia Maria de São João de Deus, que enviaria um anjo. E a Dona Cidália foi um anjo na vida do Chico. O Chico só saiu da cidade de Pedro Leopoldo depois que todas as suas irmãs do segundo casamento estavam encaminhadas na vida. Uma única irmã do segundo casamento, a Doralice, ela tinha um distúrbio neurológico. Ela não pôde se casar, mas ela ficou sob os cuidados de uma das suas irmãs, Lucília Xavier. Mas o Chico só sai de Pedro Leopoldo depois que todas as suas irmãs e irmãos estavam encaminhados, cumprindo aquela promessa que ele havia feito
a sua segunda mãe. Só aí, Murilo, dá para a gente perceber o quilate dessa criatura. Como eu disse, tem gente que fica em casa para se esconder do centro, dizendo que não tem tempo. E tem gente que fica no centro para se esconder de casa. O Chico, eu não sei aonde que ele conseguiu tanto tempo. Tempo é questão de preferência, né? E ele psicografou 530, trabalhou 41 anos e cuidou dos seus irmãos, alguns deles do primeiro casamento e todos do segundo casamento. Um filho que virou pai ou mãe, né? Pai e mãe, demonstrando esta frase que vale por todos nós e para todos nós. Antes da devoção, a obrigação. Talvez a pandemia tenha nos mostrado um pouco mais isso. Ser espírita na casa espírita é relativamente tranquilo. Todo mundo, como diz o Jung, o Carl Gustav Jung, a gente usa aquelas máscaras variadas. Agora, em casa, nós somos o que somos. Então, cercados por uma nuvem de testemunhas. Querem saber como é que nós estamos? Perguntem os seus familiares, os nossos familiares. E tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Esse é o grande desafio. Eu mandei para o Murilo, eu não sei se os companheiros assistiram, um musical que nós enviamos para a nossa reflexão da noite, e é um musical que nós trouxemos aqui na cidade de Pedro Leopoldo, em 2018. O título desse musical era No Céu da Vibração. A história, vida e obra de Chico Xavier. Talvez uma das melhores apresentações artísticas e culturais sobre a vida e a obra do Chico. Ali passa aquele menino, né, aquele estranho e bondoso menino, incompreendido em nossa cidade, ou em qualquer outra cidade que ele estivesse renascido. Né? Incompreendido. E o pai, preocupado com a direção que aquele menino tomava, queria interná-lo no hospital psiquiátrico por volta dos seus 10, 11 anos. O padre, um confessor, amigo do Chico, Sebastião Scarzelo, que faleceu quase centenário na cidade de Joinville, em Santa Catarina, gostava daquele menino. Não o compreendia, mas gostava daquele menino. Conseguiu um emprego na fábrica de tecidos. Nós estamos falando, inclusive eu estive na fábrica de tecidos, Companhia Industrial de Belo Horizonte, fechada hoje, mas eu tentei identificar aqueles primeiros registros praticamente daquela criança, né? De 9 para 10 anos, e trabalhou 3 anos na fábrica de tecidos, por indicação do sacerdote católico, Sebastião Scarzelo, e para se livrar da internação em um hospital psiquiátrico. Provavelmente ele seria levado para a cidade de Barbacena, que era referência na época para aqueles considerados, né, com distúrbios mentais. Então você já observe aí já esse sofrimento dessa criança, um menino passivo, obediente, mas passando por todas essas privações e essas dificuldades. Ele só não ficou mais na fábrica porque ele pegou uma infecção no pulmão devido à poeira do algodão. E aí tiveram que deslocá-lo para outra função. Ele foi trabalhar no bar do Dove, Claudovino Rocha. E aí, aqueles bares, aqueles armazéns antigos, que vendia desde arroz, feijão, a bebida alcoólica. E o Chico tratando com aquelas pessoas que exageravam na bebida, às vezes tinha que levar em casa, trabalhando com fumo de rolo,
aquela coisa toda, né? Até que ele se inscreveu na venda do José Felizardo Sobrinho, que era o marido da dona Ritinha. A dona Ritinha faleceu no final do século XX. E era casado com um senhor chamado de Juca Bicheiro. O Juca Bicheiro eu achei porque ele trabalhava no jogo do bicho, né? Mas não era por isso, não. Era Juca Bicheiro porque na sua venda se vendia bebida alcoólica e o mineiro falava na época que eu vou ali no mata-bicho. Mata-bicho é tomar uma cachaça para matar as lombrigas, essa coisa toda, né? Veja bem o ambiente onde o Chico trabalhou, sem nem fazer nenhum papel de moralista, né? Clássico de nós religiosos, sobretudo de nós espíritas. Lamentavelmente, eu digo isso, estou dizendo isso para mim mesmo, e um amigo me disse que moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela. Ela tem conselho para todo mundo, mas para ela mesma, ela não consegue se perceber. E depois disso, o Chico foi trabalhar no Juca Bicheiro, até que foi trabalhar na Fazenda Modelo, e são datas, tem uma duplicidade de datas aí, faladas pelo próprio Chico em entrevistas, 1931 e 1933. No meu primeiro trabalho, O Voo da Garça, eu deixo para o leitor tirar suas conclusões. Mas, pessoalmente, eu acho que ele entrou em 33 como contratado na Fazenda Modelo. Servidor público federal contratado no setor de limpeza. E foi efetivado em 1º de agosto de 1935 como funcionário de limpeza e, posteriormente, ele fez o curso para escriturário datilógrafo e se tornou o profissional mais especializado para redigir todos os documentos oficiais, na época, a Fazenda Modelo. E todos os recursos, amigos, porque como ele era pai e mãe, esse menino, ele se transformou no arrimo praticamente de toda a família, cumprindo todas as suas obrigações. E o Chico não era espírita só na casa espírita, ou numa distribuição. Posso dizer a vocês, nesses anos de convivência, de 1981 a 2002, que ele tratava a todos da mesma maneira. Se tivesse um senador visitando o Grupo Espírita da Prece, e se tivesse um bêbado que por alguma questão compareceu à reunião, tratava os dois da mesma maneira. Um homem que nasceu simples, viveu simples e morreu simples. Simples assim. Nós é que complicamos o que é muito simples. Me lembra aquela narrativa do evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. De acordo com a narrativa do evangelista Lucas, Jesus, antes de ir a Jerusalém, resolveu passar na cidade de Betânia, na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Quando Marta viu aquele jorro de luz batendo na porta, ficou toda encantada, como ficou Maria e como ficaram todos os integrantes daquela casa. Entretanto, Marta parece que estava num dia de faxina geral na residência. Amava o Cristo, mas ficou dividido entre as atividades domésticas e as atenções ao Cristo. Não que as atividades domésticas não fossem importantes, sem dúvida, mas poderiam ficar para depois. Maria, inteligentemente, largou tudo o que estava fazendo e se colocou integralmente à disposição do Cristo.
Até que chegou num determinado momento, quem conhece a narrativa, Marta ficou incomodada com a postura de Maria. E falou mais ou menos assim para o Cristo: Senhor, peça a Maria para me ajudar nas atividades domésticas. Jesus, na sua sabedoria, na sua psicologia profunda, conhecedor da alma humana, olhou com profundidade para Marta e disse aquela conhecida frase: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu vou parafrasear como se nós estivéssemos perante o Cristo, inimaginável nas condições atuais, mas vamos imaginar. E se eu perguntasse a ele sobre nós espíritas, eu acho que ele responderia mais ou menos o seguinte: os espíritas têm andado inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Madre Teresa de Calcutá escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Mahatma Gandhi, 3 personalidades de movimentos distintos, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Não tenho dúvida, amigos, de dizer que Chico Xavier, como um fiel servidor do Cristo, esse menino, tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade, que se transformou, no ano de 2000, no Mineiro do Século, numa promoção da Rede Globo e da Telemar. Em 2012, numa promoção do SBT, em parceria com a BBC de Londres, no maior brasileiro de todos os tempos. Que homem foi esse, Murilo, que esteve entre nós e nós não o reconhecemos? Tentou se esconder de todas as formas. Tentou se esconder de todas as formas, mas foi denunciado pelos próprios exemplos. Conhece-se a árvore pelos frutos. Eu trabalhei muitos anos, Murilo, com adolescentes no campo do ensino médio. E eu passei um filme para eles que eu acho que o Chico retratou exatamente o que disse em Steven Spielberg. E vai aí um para casa para todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Assisti o filme Hook, H-O-O-K, A Volta do Capitão Gancho. A história de Peter Pan, com o ator Robin Williams, talvez um dos maiores, e que onde ele estiver receba os nossos melhores pensamentos. A proposta do diretor do filme, Steven Spielberg, é para dizer que todo adulto, quando cresce e mata essa criança que tem dentro de nós, vira pirata. Pirata é todo adulto chato, moralista, infeliz, triste, rabugento, mala, nas versões mais atuais. Eu diria a vocês que o Chico, eu conheci ele com 71 anos de idade, cresceu sem matar essa criança que havia e que há dentro de todos nós. A proposta do Steven Spielberg não é que cresçamos, é para crescermos, mas não sermos adultos infantilizados. É para crescermos sem matar essa criança que tem dentro de cada um de nós. E para mim, o Chico foi fiel a esse filme. Uma criança e um general. Uma criança, porque quando perguntaram a ele qual foi o momento que foi mais emocionante na vida dele, um dos momentos que ele narrou para a doutora Marlene Nobre, eu reproduzi no meu segundo trabalho, Nas Trilhas da Garça. Ele falou que já morava na cidade de Uberaba, estava indo no cartório, atrasado, tinha tido alguns empecilhos, então ele saiu um pouco apressado. Quando ele estava para pegar um ônibus, uma criança surge na esquina
na esquina mais próxima onde o ônibus se encontrava, veio correndo e gritando, seu Chico, seu Chico. Ele ficou preocupado e ficou na dúvida se pegava o ônibus ou se esperava aquela criança. Para quem conheceu o Chico Xavier, ele pediu que o motorista seguisse, a criança chega esbaforida, cansada. Chico, Chico, eu falei, o que foi, meu filho? Chico, eu queria te dar um beijo. Ora, o Chico falou que aquilo para ele foi... Mas só consegue perceber isso? Talvez eu tivesse pego o ônibus. Talvez eu não tivesse me encontrado com essa criança. Eu acho que só percebem isso quem não matou essa criança que tem dentro de cada um de nós. Não é um adulto infantilizado. Todo mundo deve ter na família aquela síndrome de Peter Pan, né? Não é, a proposta não é essa. Aquele adulto que ainda faz o papel de adolescente. Isso aí é imaturidade, é uma outra questão. Mas são adultos que conseguem dar importância a questões tão simples, mas tão significativas. Simples assim, como está dizendo aqui o Costa Santos aí. É isso mesmo, Costa e Santos. É tão simples que a gente se perde, se complica cada vez mais, né? Eu vou falar uma frase que todo mundo conhece, mas que depende de cada um de nós. Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. E por que tanta infelicidade? Já repararam que a gente vive muito em função da expectativa que o outro tem sobre nós? E nos deformamos. E tentamos fazer o papel do santo do pau oco. O papel do santo do pau oco, a versão mais atualizada, é aquela que parece, mas não é. Eu posso falar de cadeira porque eu tentei fazer esse papel e me compliquei. Fui procurar terapia, entrei numa terapia que eu já tinha feito há anos atrás e fiz o seguinte comentário, Murilo, um dos mais infelizes da minha vida, mas eu disse. E publicizei isso no meu segundo trabalho. Entrei no consultório, já conhecia a doutora Rosimeire, e falei assim, o que vai ser do espiritismo em Pedro Leopoldo? Ela esperou que eu me acomodasse, e eu estava muito agitado. Ela esperou que eu me acomodasse no sofá ou na poltrona ali disponível. E ela me fez o primeiro questionamento. Você escutou o que você me disse? Meus amigos, eu não me recordava. Eu estava mais perdido que cachorro quando cai do caminhão de mudança. Estava desorientadozinho. E aí veio a segunda. A segunda foi impactante. Talvez os 2 livros tenham saído a partir desse questionamento. O Voo da Garça nas Trilhas, e se Deus permitir, no ano que vem, a terceira e última da trilogia da Garça. Ela me fez o seguinte questionamento, Murilo. Quem você pensa que você é? Eu tive que me desarmar e reconstruir. Tendo como referência, sempre foi, e continuará sendo, porque eu tive essa oportunidade, não foram os biógrafos que me disseram, de conhecer essa alma, que é muito além do que nós podíamos imaginar, mas, como eu digo, na segunda capa do meu segundo trabalho, uma garça com os pés no chão, eu costumo dizer, do Chico, desse menino maluquinho, mesmo tendo 2 grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão. Ô, John, o Chico, esse ano vai fazer já 20 anos do seu desencarne, ainda nos incomoda
porque ele nos leva a sair da zona de conforto para saber que o Evangelho, a doutrina espírita, não precisa de circunstância especial para ser vivida. Para isso, basta sermos, ou considerarmos, ou tomarmos consciência de que somos espírito em processo de adiantamento, em processo de crescimento e progresso gradativo. As biografias, eu já li as suas duas obras, né? O Voo da Garça e o Nas Trilhas da Garça. Nas duas obras, pelo jeito da narrativa ali, eu cheguei a me emocionar em alguns trechos, eu chorei feito menino pequeno, porque até a simplicidade com que Chico vive, e eu acho que isso você conseguiu expressar muito bem nos livros, essa simplicidade do Chico é que faz o Evangelho ressaltar e não deixar nem que seu exemplo, nem que a sua obra morra. Não a obra mediúnica, mas a obra pessoal do Chico, que é enorme. Se ele não tivesse produzido nenhum livro, ele ainda não deixaria de ser a personalidade do século. Um brasileiro de referência, um fenômeno de espírita que a gente poderia seguir. E aí, ele consegue ser isso tudo, sendo o pai e mãe dos seus irmãos, e mesmo incompreendido, ele consegue guardar o respeito, o amor a seu pai, e mesmo na ausência da sua mãe, e depois da saudade dessa segunda mãe, ele, como filho, também não deixa de reverenciá-los no amor. E isso o acompanha durante toda a sua encarnação. Inclusive, na última das reportagens que eu vi sobre ele, eu não sou de família espírita, mas acompanhava, acho que já devia ter alguma coisa por aí, a sua reportagem no Fantástico falando, a pergunta, né, quem eram as duas luzes que as câmeras viram entrar no quarto do hospital. E uma delas era sua mãe e a outra Emmanuel. E assim, fica muito marcado. Como que a figura dos pais marca a encarnação do Chico e como essa figura dos pais, da própria madrasta, né, essa segunda mãe, norteiam a forma como ele tem essa encarnação. Eu não falo nem madrasta, eu falo boadrasta. Foi uma boadrasta, né? Sem dúvida nenhuma. O Chico honrou pai e mãe. Ele seguiu aquela recomendação do Evangelho. E olha que com o pai a relação não foi muito tranquila. O pai faleceu no dia 6 de dezembro de 1960. Próximo a desencarnar é que ele falou com o Chico. Deu aquele insight, eureka. Ele falou, nossa, Chico, perdi tanto tempo, não te compreendi. Mas eu vou pedir a Jesus e ele me dará, falando assim para o Chico, uma outra oportunidade. Mas o Chico manteve aquele respeito, né? O honrar, né? Inicialmente. E demonstrou isso em todos estes anos. Você pode ver que quando as referências dos pais e dos seus irmãos, sempre foi muito cuidadosa. Até o caso do Amaury Pena, né? Aquele sobrinho que fez uma denúncia dizendo que ele era um charlatão, um enganador. Sim. O que ele fez? Antecipou a saída de Pedro Leopoldo para preservar os seus familiares. Eu tenho uma carta aqui que diz que ele sairia, ele escrevendo para uma grande amiga aqui próximo a Pedro Leopoldo, uma cidade chamada de Matozinhos, que a ideia dele era sair em 1965, depois que o Valdo Vieira tivesse formado em medicina. Ele teve que antecipar, em razão dessas graves denúncias, em 6 anos a sua saída. E foi muito sofrido a saída. Porque, com todo, claro, o carinho que ele tem a Uberaba, ele também sempre manifestou muito carinho por Pedro Leopoldo. Eu costumo dizer 2 cidades co-irmãs que tiveram o privilégio e a responsabilidade de acolher esse apóstolo
do amor e da caridade. Por isso, amigos, interrompendo, né, nosso tempo se esgotou, eu diria para todos nós espíritas, Jesus, nosso guia e modelo, sem dúvida nenhuma. Kardec, o nosso codificador. E me permitam dizer, Chico Xavier, o nosso exemplificador. Se Kardec codificou a doutrina em 15 anos, eu diria que o Chico a decodificou em 75 anos. De muita luz, de muita paz. Passados 20 anos, quanta falta esse nosso amigo e irmão tem feito a todos nós. Não só ao movimento espírita, ao movimento cristão brasileiro e mundial. Um beijo no coração, Murilo. Vamos que vamos, amigo. Ô, John, eu queria te agradecer, porque agora que você chegou a me emocionar. Há mais ou menos 6 meses, desencarnou aqui em Esmeraldas uma afilhada do Chico. A Lucy, ele era o padrinho de casamento dela, eram amigos, tem cartas, né, dessas trocas de carinho, de afeto. Ela contava para a gente muitos casos sobre o Chico. E todas aquelas pessoas que tiveram a graça de conviver com Chico, ou foram tocadas, indiferentes. Acredito que ninguém consegue ficar uma figura como Chico. E um dos casos que essa Lucy contava para a gente é que certa vez ela morava em Brasília, foi na Uberaba, e Chico passou: vai, Lucy, minha afilhada, você por aqui? Ela: Chico, preciso da sua ajuda. Estou com tantos problemas. E ele vira para ela e fala: Lucy, quem não os tem? E aí ela volta com a resposta. E assim, como que palavras simples ganham grandes significados? E aí, nesses 6 meses de desencarne dela, também há uma grande marca aqui para Esmeraldas. As fotos, inclusive um dos irmãos dela está aqui presente na live, o Guilherme, a Renata Costa, que são sobrinhas, tem outras sobrinhas aí. Para a gente, o Chico não é uma história distante. Quem teve a convivência com a Lucy, com a Silvéria, via um Chico mais próximo. E olha que quando ele desencarnou, eu tinha 8 anos de idade, e mesmo assim, parece que é alguém que eu conheci pelo amor com que elas falavam. É esse mesmo amor que você fala. E aí parece que o Chico está aqui pertinho e a gente toma um novo calor para continuar tentando não ser espírita somente dentro da fraternidade, mas também além dela. Esse é o desafio. Qual teria sido o maior legado do nosso Chico? Seguiu a máxima recomendação do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Eu estou longe disso, amigos. Como diria o Chico, eu sei o que devo ser e ainda não sou. Tia Lucy, onde ela estiver, um beijo no coração, ore por nós, para que a gente não desanime conosco mesmo. João, muito obrigado. Obrigado pela partilha. Se Deus quiser, novas oportunidades virão. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço. Com certeza, no ano que vem, lançando o nosso livro, quem sabe a gente não vai parar aí, na cidade de vocês. Pode vir que vai ser uma honra te receber aqui. Pode colocar água no feijão, viu? Fica à vontade. Um abraço. Um abraço a todos.